prática já foi bem mais frequente, mas ainda traz transtornos a muitos mutuários. Estou falando dos contratos de gaveta, um jeito errado de comprar e vender imóveis financiados. O Via Legal de hoje mostra que as consequências desse negócio paralelo podem ser graves e muitas vezes o impasse só é resolvido quando o caso chega aos tribunais. Dona Edilza tem 65 anos e uma vida marcada por dificuldades. Cuida sozinha da casa, do filho e do marido que tem problemas de saúde. Caprichosa é uma daquelas donas de casa que gosta de ver tudo bem arrumado. Inclusive o jardim, que é um dos diferenciais do imóvel que fica na região metropolitana de João Pessoa. Mas tanta organização e controle não foram suficientes para evitar uma dor de cabeça que já dura 10 anos. Eu comprei um contrato de gaveta, na época no valor de R$18 mil. Inclusive, as casas ao meu redor, à vista, seriam no valor de R$28 mil na época. E eu dei de entrada nesse contrato R$18 mil. Quando eu terminei a última prestação, surgiu um saldo devedor, porque o contrato não tinha um FCVS. E aí entrei nessa luta até o dia de hoje. O FCVS a que ela se refere é o Fundo de Compensação de Variações Salariais, que foi regra no sistema financeiro de habitação até o ano de 1993. O fundo foi criado para cobrir o saldo residual que, porventura, pudesse existir no fim do contrato. É que as prestações eram ajustadas de acordo com a profissão de quem financiou o imóvel. No fim do contrato, o banco fazia uma espécie de ajuste de contas e, se concluísse que as correções foram inferiores à inflação do período, cobrava a diferença do mutuário. Quem fez um contrato de gaveta corre o risco de não poder usar o fundo para quitar o financiamento. Ele pode ter a ingrata surpresa de descobrir que o imóvel, que o vendedor tinha outro imóvel com a cobertura do FCVS e aí não vai ser feita a quitação do saldo residual pelo FCVS na mesma localidade. Como milhares de brasileiros compraram uma casa própria usando o contrato de gaveta, o problema atinge muita gente. Só nesta associação de mutuários em João Pessoa, quase 70% dos casos discutidos na justiça se referem a esse tipo de contrato. A prática já foi tão comum no Brasil que o assunto virou objeto de uma lei federal aprovada no ano 2000. A norma permite que contratos firmados até outubro de 1996 sejam regularizados com a financiadora. Quem fechou o negócio após essa data corre uma série de riscos. Esse advogado explica que, para evitar riscos, o ideal é que comprador e vendedor sigam o que prevê o Código Civil, ou seja, façam a transferência do imóvel por meio de escritura pública registrada em um cartório. Especialista em direito imobiliário, ele alerta para as consequências de um contrato de gaveta e garante: em caso de morte do antigo dono do imóvel, o comprador deve se preparar para uma longa batalha. Nesse caso específico, o adquirente vai ter que entrar com a demanda judicial, para fazer valer aquele direito de transferência da propriedade. Se já houver um inventário, que é o processo judicial competente para transferir os bens de uma pessoa que faleceu, o adquirente daquele imóvel ele vai ter que ingressar nesse processo para poder obter uma decisão judicial e ter o seu direito de adquirente do imóvel consolidado. A boa notícia é que, quando os casos chegam aos tribunais, os resultados têm sido favoráveis aos compradores. Esse desembargador federal explica o que mais pesa na hora da decisão e por que houve uma mudança de interpretação desse tipo de contrato. A jurisprudência tem evoluído em relação aos contratos de gaveta. Houve uma época em que o judiciário não os reconhecia, mas a realidade sempre se impõe às regras jurídicas. O direito não pode ignorar os fatos sociais. Então, a Justiça foi verificando que a disseminação dos chamados contratos de gaveta era muito grande e a gente não poderia prejudicar pessoas que estavam de boa fé. A principal preocupação deve ser preservar a realidade do contrato e a boa-fé das partes envolvidas. Boa-fé é o que não falta a Dona Edilza. Ela ainda não se livrou da dívida, mas mesmo brigando na justiça, mantém as esperanças de receber os documentos e se tornar a dona do imóvel, de fato e também de direito. E era muito importante a liberação dessa escritura para mim, que é o único lugar, o único bem que eu tenho para viver a minha velhice. Eu gostaria de ter uma velhice com dignidade. Todas as vezes que eu vou pagar judicialmente a mensalidade da Caixa, eu digo, um dia eu vou chegar aqui e o Caixa vai dizer: Dona Edilza, está encerrada a sua dívida.